Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui preparada com muito carinho para você. O tema de hoje é o que é Fordismo. Essa aula é a terceira parte da aula sobre o trabalho nas diferentes sociedades, tema do primeiro ano do ensino médio. Vamos trabalhar a ideia do que é Fordismo. Gente, olha só, quando se fala do Fordismo, a gente tem que lembrar que surgiu nas empresas do Henry Ford, na Ford Motor Company. Mas essa não foi a primeira indústria que ele criou. Em 1899, Ford criou a Detroit Automobile Company. E ele teve uma iniciativa ali, uma primeira experiência com a produção de automóvel. Eu estava lendo sobre essa questão do Ford, fala que ele há 10 anos já trabalhava para produzir um modelo de automóvel que é chamado modelo A. Inclusive batalhou, buscou financiamento, promoveu até corridas de carro para obter financiadores para isso. Até que ele achou um magnata que investiu no setor. Bom, no entanto, essa primeira fábrica, ela ainda não possuía técnicas suficientes para poder acelerar a produção. E por conta disso ele não conseguiu, de uma certa forma, baratear o custo da produção. O carro era algo extremamente caro, ninguém tinha acesso a ele, ok? Então ele não conseguiu construí-lo rapidamente para manter a empresa viva. Bom, já em 1903, com 40 anos aproximadamente, Henry Ford fundou então a Motor Company, tá? Na época, e lançou o modelo T, o modelo revolucionário. O modelo T, ele já começou a aplicar as técnicas tayloristas nessa produção. Ele já começou a quebrar algumas dificuldades. A primeira delas foi a chamada linha de montagem, a famosa linha de montagem que passou a surgir na época. Diz a história, inclusive ela nasce quando ele começa a arrastar um chassi pelo galpão da fábrica, né? Mudando ele de lugar, levando ele até o funcionário. Ao invés do funcionário se deslocar até o objeto, ao produto, ele deslocou o produto até o funcionário. E ele percebeu que aquilo ali agilizava algumas coisas. Então ele começou a criar a chamada linha de montagem. Em 1913, criou a linha de montagem e a produção em massa moderna nasceu. Ou seja, ganhou produtividade, acelerou a produção e, por consequência disso, ele começou a ter mais lucro. Olha, o sistema antigo, por exemplo, ele produzia um modelo T em 12 horas e meia. O novo sistema, ele começou a produzir em 6 horas um modelo T. Ou seja, ele ganhou agilidade, ele aumentou a produtividade e, por consequência, conseguiu baratear. Diz a história que na medida que foi avançando o sistema produtivo dele, que ele foi refinando, que ele foi aperfeiçoando, colocando técnicas, né, racionalizando a produção, o sistema chegou a produzir um carro a cada 93 minutos. Imagine só, meu caro aluno, você que está acompanhando aí, a capacidade produtiva do Ford. Então a linha de montagem foi fundamental para o surgimento desse grande magnata da indústria automobilística e, por consequência, olha só, o chamado Fordismo. Então, vamos lá. Questão de prova, fundamental. Você tem o Fordismo é uma produção em massa, ele conseguiu produzir de forma em escala grandiosa, né? Uma grande quantidade de carros, de automóveis. Ele conseguiu baratear o custo desse automóvel e, por consequência, ele consegue um consumo em massa. Então é produção em massa para consumo em massa. Só lembrando que o Fordismo começa no setor automobilístico, mas dali ele vai se destacar, ele vai se expandir, ele vai se espalhar para todos os outros setores da produção. Você imagina a produção de camisa, né, vestuário, calça, o cara tem um modelo, uma linha de montagem e ele faz uma grande quantidade de produtos, barateando o custo final desse produto. Então, por exemplo, ele conseguiu diminuir o valor dos carros e aí outras pessoas conseguiram ter acesso a isso, ou seja, reduziu o custo e tornou acessível para muitos. Porque também, né, gente, não adianta produzir se não há mercado consumidor. A ideia é essa, tá? Diz a história até que ele aumentou o salário dos funcionários. Isso tudo também para garantir mão de obra qualificada. Foi uma jogada muito inteligente do Ford. Ao invés de
ter problemas com mão de obra, ele atraía a mão de obra qualificada, a melhor mão de obra, justamente para poder garantir uma qualidade maior do seu produto. Então, ele decidiu pagar aos seus empregados $5 por dia, quase o dobro do mercado. Então ele aumenta o salário, diminui jornada, dá mais tempo para esse trabalhador, ele produz melhor e assim sucessivamente. Isso durante um certo tempo foi fenomenal, foi fundamental, né? Nesse aspecto. Mas com o passar do tempo, os trabalhadores começaram a perceber que nem sempre era tão bom. O modelo de produção fordista, o fordismo, foi bom para os empresários. Aumentou em muito a lucratividade dele. Mas passou a ser negativo para os funcionários, que com o passar do tempo não recebiam mais nenhum tipo de qualificação. Ele ocorreu aí com o fordismo o ápice daquele chamado processo de alienação da produção, que começa lá nas manufaturas do século XV e XVI, né? Começa com a divisão social do trabalho, depois a especialização e o processo final, que é a alienação da produção. Ou seja, o operário, o trabalhador, ele vai se ocupar com apenas uma tarefa na produção. Isso significa que ele não domina mais as outras técnicas, ele fica num elemento repetitivo de forma exaustiva a vida toda, vai ter consequências inclusive na saúde, né? A lesão por esforço repetitivo. E aí quando ele sai, ele não sabe fazer outra coisa a não ser colocar aquela peça na engrenagem. Então para ele não vai ser muito bom. Ele não recebeu mais qualificação, ele executava um trabalho repetitivo e desgastante, e além disso recebiam baixos salários já com o passar do tempo, né? Já que o intuito era reduzir os preços na produção, ok? E o fordismo começa a ser superado a partir dos anos 80, quando começa a surgir um outro modo de produção, que será tema de um próximo vídeo na nossa sequência, que é o chamado toyotismo. É a flexibilização do modo de produção. Você já começa a individualizar a produção. Porque o fordismo é essa homogeneização, uma única forma para todos em grande escala, inclusive produzindo estoque. E estoque para o sistema capitalista significa capital parado, ok? Gente, eu espero ter ajudado você com esta mini aula, com esse mini conteúdo para você. Você vai dar certo, você vai gabaritar essa prova, vai se dar bem no Enem. Por isso, compartilha esse vídeo com os teus amigos, nos grupos do WhatsApp, com a família, com os afetos, com os desafetos, com o crush, aquela pessoa que você te desiludiu, não precisa sentir sozinho, compartilha com eles e se inscreve no canal, ok? Eu sou o professor Adilson Moreira e até a próxima, se Deus quiser.